Bom dia, amigos do PiraporaVerde.com. Eu tenho hoje a maior satisfação, o maior orgulho de estar aqui com o professor Ivo das Chagas, que dispensa comentários em dizer quem é o professor Ivo das Chagas, principalmente para nós de Pirapora, a pessoa importante na nossa história, na educação. E hoje eu vim para falar com ele sobre a Unimontes. Nós tivemos a oportunidade de estar junto ontem, numa homenagem que foi feita a Unimontes pelos alunos da pedagogia, né, seu Ivo? E ele esteve lá e contou a história da criação da Unimontes. E para nós que estávamos lá como alunos, foi uma coisa fantástica, porque a gente não tinha ideia do que foi passado na época. As novas gerações hoje, eu já comentei com ele em off, não tem ideia do que foi difícil, quanto foi difícil a criação. Professor Ivo, fica à vontade. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Agora conta para nós, como é que nós começamos com a Unimontes? O que o senhor fez inicialmente e quais as dificuldades que o senhor teve na ocasião? Eu agradeço a sua atenção e é muito importante realmente que a comunidade piraporense saiba como efetivamente ocorreu a instalação desse campo da Unimontes aqui em Pirapora. Eu gostaria de dizer que não existe nesta história. Nós existimos nessa história, porque realmente foi um grupo de pessoas que lutou e que possibilitou a vinda desse campo da Unimontes aqui para Pirapora. Tudo se iniciou quando eu ingressei na Unimontes em 1990, na sede da Unimontes, como professor de Ecologia do curso de Biologia. Mais tarde passei para o departamento de Geografia e aí passei a lecionar normalmente no curso de Geografia lá em Montes Claros. Mais tarde eu tive a honra de ser convidado para ser o primeiro coordenador de pesquisas da Unimontes. Quando lá cheguei, não existia qualquer tipo de pesquisa, nem sequer alguma iniciativa no sentido da pesquisa dentro da universidade. Para que a gente se situe, só o senhor dá as datas para a gente, a época que foi, o ano, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Eu cheguei lá em 1990 e devo ter sido nomeado em 1992 como pró-reitor de pesquisa da universidade. Sim. E aí nós começamos esse trabalho de pesquisa na universidade, envolvendo todos os departamentos, todos os cursos da universidade, em alguma atividade de pesquisa. E algumas pesquisas foram muito importantes, por exemplo, na área da geografia, nós fizemos um trabalho junto à Universidade Estadual, aliás, Federal de Uberlândia, a UFO, com um grupo de professores lá da UFO, e foi um trabalho sobre o Cerrado brasileiro, mais especificamente voltado para os Cerrados Mineiros, aquelas remanescentes do Cerrado que tinha sobrado no estado de Minas Gerais. Aí a nossa intenção era exatamente mostrar às autoridades que ainda havia cerrado em Minas Gerais e que esse resto de cerrado deveria ser preservado. Foi um trabalho importantíssimo, porque tudo foi mapeado, todos os núcleos ainda de cerrado foram bem especificados e bem descritos, desde o solo até o tipo de vegetação, o tipo de cerrado que se apresentava. E esse trabalho teve uma repercussão muito importante, não apenas no estado de Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Então esse
foi apenas um exemplo de um grande trabalho de pesquisa que se fez naquela época. Bom, mas a ideia de trazer um braço de uma universidade ou algum curso superior para Pirapora já me dominava por longo período, desde que eu estava em Brasília. Inclusive tentei várias vezes em Brasília trazer um braço de alguma faculdade, alguma universidade aqui para Pirapora. Eu era sócio da UPS, que era a União Pioneira de Sociais de Brasília, e com ela mesma eu tentei trazer, mas não podia trazer porque não era uma universidade, era um grupo de faculdades e isso não podia fazer extensão. Sim. Quando eu fui proreitor da Unimontes, claro que essa intenção de trazer a Universidade para Pirapora permanecia, mas eu fui surpreendido, eu diria mesmo surpreendido, com um grupo de pessoas aqui de Pirapora, liderado pelo Celso da Construbase. Não vamos chamar Celso, não vamos chamar Celso de outra coisa não, é Celso da Construbase, é o Celção mesmo, né? Não é o Celso Aparecido, é o Celção da Construbase, né? Entendi. E eu estava num supermercado Amadeu, que alguém ainda deve ter memória, que alguém ainda deve ter a memória desse supermercado, quando o Celso me fala: ô Ivo, vamos a Belo Horizonte para pedir um braço da Universidade Estadual de Minas Gerais aqui para Pirapora. Nós estamos formando um grupo para isso e eu gostaria que você fosse com a gente. Aí eu falei: o Celso, eu não vou. Eu não vou por uma razão muito simples, porque a Universidade Estadual de Minas Gerais se resume a uma reitoria. Entendi. Não tem cursos. Se ela não tem cursos, como é que ela pode trazer curso aqui para Pirapora? Não existe, né? Não existe. E eu, como conhecedor que sou dessa área universitária, pegaria muito mal para mim chegar lá fazendo um pedido desse quando eu sei que não existe. Mas eles foram. Foi um grupo, até relativamente grande, especialmente da Associação Comercial e outros representantes da comunidade. E lá eles receberam exatamente aquilo que eu tinha dito de volta, né? A resposta é esta: nós não temos curso, não podemos levar curso para a universidade. Aí eu falei para o Celso: Celso, se você quiser, hoje a Unimontes é a universidade e nós podemos lutar para trazer o curso da universidade da Unimontes aqui para Pirapora. Mas já era um sonho do senhor, né? O senhor já tinha já era um sonho, esse sonho já existia. Precisava de apoio, sim, claro, e esse apoio veio por parte do Celso e de outras pessoas, principalmente de pessoas ligadas à associação comercial. Por exemplo, a doutora Dalva foi quem fez o estatuto de uma fundação que nós tivemos que fazer. Então, o Celso me fez redigir algumas cartas e ele assinava. Eu não podia assinar porque eu era lá da própria, estava dentro da Unimontes. Tá certo. E solicitando ao reitor a possibilidade de trazer aqueles cursos para Pirapora, alguns cursos para Pirapora. Inicialmente nós pensávamos em Geografia, História e Biologia. E por fim, nós convencemos ao reitor, que era então o doutor era o doutor Freitas Dumont, né? Doutor Geraldo de Freitas Dumont, ele se convenceu de que realmente poderia trazer um braço da universidade aqui para Pirapora, como já
tinha levado um para Januária. Entendi. Já existia um campus em Januária. Então, o reitor colocou essa possibilidade para o conselho, mas, como sempre, você tem pessoas a favor e contra. Sim. E nós tivemos uma parcela de membros do conselho absolutamente contra a instalação de um campus em Pirapora. E numa reunião, eu não entendia muito por qual razão tinha aquela oposição tão ferrenha à vinda desse campo em Pirapora, e perguntei à líder da oposição, né, por qual razão, qual era a razão fundamental daquela negativa tão peremptória dela em trazer esses cursos para Pirapora. Então ele respondeu, porque em Pirapora não tem pessoa competente para dar esses cursos. Eu, de maneira muito mal educada, e a gente às vezes tem que ser, falei, nem aqui, professora, nem aqui, porque a senhora mesma não está preparada para dar aula na universidade. A senhora tem uma simples especialização lato sensu. Isso não é suficiente para dar aula na universidade. Agora, o único mestre que tem aqui na universidade sou eu e vou para lá. E agora, como é que vocês ficam? Então, a coisa teve, o acirramento da discussão chegou até a esse ponto. Havia então essa, como o senhor usou o termo, essa ferrenha oposição. O senhor deu as respostas que o senhor deu, dizendo sobre o mestrado, e começou então a batalha final. Não, aí nós realmente conseguimos convencer a maioria absoluta, né, da importância desse curso em Pirapora, e o conselho terminou aprovando a proposta que tinha sido solicitada, que tinha sido demandada pelo grupo aqui de Pirapora, e, claro, lá com a minha ajuda também. Mas havia um grande problema. A universidade, à época, ela não tinha condições, e não tinha, efetivamente, eu estava lá, a gente sabia disso, não tinha condições de manter um campus aqui em Pirapora. Ela só tinha condições de nos oferecer um professorado. Aí começou a mais luta nada. De fato, né? Aí o próprio professor José Geraldo de Freitas do Monte, ele nos orientou no sentido de fazer uma fundação. E essa fundação angariar recursos para manutenção desse campus aqui em Pirapora. Foi quando o Celso e o grupo lá principalmente da Associação Comercial, mas liderado, absolutamente liderado pelo Celso, que teve um interesse realmente muito grande para que esse curso viesse para cá, ele começou a buscar recursos. E eu diria mesmo que inclusive recursos pessoais dele. Que também chamou para si essa responsabilidade, chamou para si essa responsabilidade, e ele entrou até com recursos pessoais dele também. E a primeira atividade que essa fundação fez para angariar esses recursos foi um bingo. Você comentou. Esse bingo... Essa história dos bingos aqui também é antiga, né? Não, esse bingo foi histórico para nós, porque o Celso conseguiu colocar nesse bingo carro,
motos Fusca. Eu fiquei sabendo que era um Fusca. Fusca. E mais bicicleta e um mundo de coisas. Ele conseguiu aí com os comerciantes, ele mesmo esse carro, ele comprou em nome dele, né, para depois ser ressarcido, mas ele comprou em nome dele. E resultado, esse bingo nos deu condições para arrancar inicial, comprar os livros da biblioteca, que era uma exigência que não podia deixar de existir, porque claro, não pode fazer nada sem livro, né? E para montar aquelas coisas mínimas necessárias para ser aprovado pelo MEC. E agora? E o local? O local era outro problema, não tinha um local. Aí eu recorri à Urbana de Brito, que nesta época era professora Urbana, que era nessa época a superintendente de ensino. E eu tinha toda a moral para pedir à Urbana um espaço, porque quem trouxe esta superintendência para Pirapora fui eu, no período em que Gamaliel Erval, um grande amigo meu, foi secretário de Educação. Então eu tinha todas as condições para isso. Claro, e a Urbana não negou, ao contrário, ela teve até satisfação em nos ceder essa sede. Agora, onde era essa sede? Na Argel Simota, quer dizer, no Finisterre de Pirapora. Já disse que era na fronteira. A fronteira entre Pirapora e o Cerrado. Pois bem, esse ambiente, apesar das salas serem até relativamente boas, mas a secretaria, a nossa secretária, que também foi improvisada, mas de uma eficiência fantástica, ela estava numa salinha que tinha mais ou menos 1,5 m de largura por uns 3 metros de comprimento. Era um corredor. Era praticamente um corredor. E ali se montou a secretaria e que, aliás, funcionou muito bem. Mas nós ficamos ali uns 3 anos. Aí era um tormento, aquilo ali era um tormento, porque no tempo da chuva a lama vinha até o joelho. E no tempo da seca, a poeira bloqueava os pulmões. Ontem teve uma aluna ontem que falou que ia de barco, né? Ia de barco, no tempo da chuva era quase necessário um barco, né? Aí nós começamos a pensar seriamente em mudar dali para o São João Batista. Mas ocorreu, neste período, um fato que nos prejudicou muito. Porque quando nós colocamos os alunos em sala de aula, e só foram 2 cursos, Geografia e Pedagogia, nós combinamos com os alunos, e foi de comum acordo mesmo, de que cada aluno pagasse R$50 para manutenção da fundação e, consequentemente, manutenção daquelas despesas correntes do campus, universidade, né? Do campus, que precisava, né, de limpeza, a manutenção, claro, né, do espaço. Né? Só que teve um aluno lá que não aceitou de forma alguma esse pagamento. Depois de mais ou menos 6, 7, 8 meses que eles vinham pagando religiosamente, não aceitou esse pagamento, dizendo que a universidade era estadual e que, consequentemente, tinha que ser gratuita. E realmente, no campus, a universidade, à época, já era gratuita. E ele não deixava de ter razão. Claro. Mas ele se esqueceu do acordo que nós fizemos, né, com o reitor e, consequentemente, com a universidade,
com a sede da universidade. A reitoria tinha ciência do que estava acontecendo. Todo mundo tinha ciência. Resultado, eu fui baixando esses R$50, na esperança de ter alguma coisa, pelo menos para comprar material de limpeza, baixando até R$5. E nem mesmo esses R$5 apareceram. Eu falei, bom, o negócio agora ficou feio. E qual foi a minha solução? Como eu tinha sido pró-reitor da universidade, tinha uma certa liberdade lá dentro e a gente tinha muita amizade, eu saía daqui em meu carro e pegava o material de limpeza lá e outras coisas que eram necessárias para a universidade. E eu no meu xarifado, falava, eu quero isso, e trazia as coisas e assim fomos alimentando essa universidade e conservando esse braço da universidade aí. Você voltava com o carro, então você voltava da universidade com o carro já cheio de material de limpeza. Limpeza e outros materiais necessários. Você achava, você trazia? Papel higiênico, tudo, ele trazia. Né? E colocava aí. Claro que eles viam isso aí com uma certa benevolência. Sim. E a gente trazia, né? Mas aí surgiu realmente a necessidade de se mudar daquela... Achar um outro local, né? Achar outro local. E o Colégio São João Batista, ele tinha uma parte dele imobilizada. A parte do lado esquerdo de quem está de frente, né? Estava imobilizada porque estava tudo... destruído tudo largado, sem condições de uso. Entendi. Aí então eu saí daqui de Pirapora, fui ao senhor bispo lá de Diamantina, que me apresentou lá um padre que estava responsável por essa área aqui do colégio. E nós negociamos o acordo. Nós fizemos um acordo que terminou bem para as duas partes. Nós recuperaríamos aquela parte do colégio que estava inutilizada e daí 3 anos a gente devolveria para o colégio a parte já em estado de reformado, né? Reformado em estado de funcionamento. Sim. Bom, e agora? Dinheiro para fazer essa reforma. Quem tinha? Ninguém. A universidade também não podia entrar com nada, não tinha dinheiro também. Era tudo muito difícil. Mas então... Nós já estamos no campus novo. No campus novo. Esse campus já era bem mais confortável, como você pode observar lá, em matéria de espaço físico para os cursos que aí estão, ele é suficiente, sem muitos problemas, quer dizer, ainda nós temos muitos problemas lá, mas sempre existirão, né? Sempre existirão em qualquer universidade, mesmo nas federais. Mas uma coisa que a gente deve ressaltar, infelizmente, nós, ao longo desse tempo todo, não tivemos um apoio decidido por parte das autoridades locais e por parte oficial. Sim. Né, das autoridades locais. O Leônidas, como eu falei, chegou a intervir, fazer uma pequena intervenção e nos deu alguma ajuda, essa coisa toda, mas o primeiro prefeito que aqui estava foi inclusive contra os cursos, porque ele achava que deveria vir para Pirapora, era engenharia elétrica, era engenharia mecânica, era engenharia civil, era medicina, era direito, etc. Coisa que nós sabíamos perfeitamente que era absolutamente impossível. Inviáveis na época, né? E por outro lado, como educador que a gente sempre tentou ser na vida,
a gente sabia que a deficiência maior que nós tínhamos era exatamente essa deficiência da área pedagógica, de professores para lecionar nas unidades que aí estavam instaladas, não apenas em Pirapora, mas na região. Entendi. E tinha muito leigo ainda lecionando. Essa era a necessidade básica. E acho que nós acertamos em trazer esses cursos básicos para Pirapora. E hoje eu tenho a felicidade de dizer que todos os alunos que passaram por esse campus, todos estão muito bem dentro, claro, daqueles limites do professor. Claro. Mas estão muito bem. E alguns deles que ultrapassaram bem esses limites, alguns deles são diretores, por exemplo, diretor do IBAMA, Sim. Né, lá em Sergipe, outros entraram na Embrapa, outros entraram na Petrobras, quer dizer, pessoas que estão muito bem sucedidas com esses cursos. Uma coisa importante que o senhor comentou ontem é que desde a sua fundação, a Unimontes, ela é conceituada como A. Em todas as avaliações do MEC. Em todas as avaliações do MEC, tanto a pedagogia quanto a geografia, nós sempre tiramos Isso é muito importante. Inclusive, nós tivemos um caso em que aqui tirava A e na sede não. Nós tivemos um caso desse tipo assim. Entendi. Então, eu acho que, deste ponto de vista, nós fomos muito bem sucedidos. Eu não posso me esquecer também, e terminar isso, sem recordar a grande contribuição que o nosso amigo, sobrinho, José Geraldo Honorato Vieira, teve para esse campus. Ele foi o presidente da Fundação de Apoio à Universidade, a ESP, durante um bom tempo, e nesse tempo ele gerenciou muito bem e conseguiu muitos recursos. Gostaria de dizer também que o Celso nunca deixou de colaborar sempre com a universidade. A doutora Dalva, que também era da associação, que fez o estatuto da fundação, que vale até hoje. Alguém aí terminou afundando a fundação. Entendeu? Entendi. Mas, infelizmente, ela caiu nas mãos de pessoas que tinham outros interesses que não o da universidade. Professor? Resultado. Hoje ela está aí por conta exclusiva da universidade, da Unimontes, e com algumas restrições, porque a Unimontes também tem muitas restrições. Nós estamos hoje com 2 pessoas na Unimontes que, além de ser pessoas extremamente honestas, extremamente sérias, são pessoas batalhadoras e são pessoas que têm amor à Unimontes, que é exatamente o reitor atual da Unimontes e a vice-reitora. São 2 pessoas que têm lutado e que têm trabalhado, mas, infelizmente, o ensino no Brasil, a educação no Brasil, ainda é considerado pelas altas autoridades, né, como alguma coisa que não é muito prioritária, né? Mas vai melhorar. Está começando a mudar, vai melhorar. E essas mudanças nós já estamos sentindo e acho que daqui a alguns anos nós temos a educação, a saúde com prioridade absoluta. Professor Ivo, eu quero fazer uma coisa agora, as pessoas vão entender isso.
Eu quero agradecer ao senhor em nome da cidade de Pirapora. Quero agradecer ao senhor em nome da juventude de Pirapora por tudo que o senhor fez pela educação, pelo meio ambiente, que vai ser uma conversa que nós vamos ter, se Deus quiser, numa outra oportunidade, que também é minha área ambiental. Mas hoje eu estou querendo que a população, que todos esses jovens de Pirapora que agora às vezes não têm oportunidade, saibam as dificuldades que foram para trazer essa universidade para cá. Eu agradeço ao senhor em nome de Pirapora, em nome da juventude de Pirapora, em meu nome, por o senhor ter dado a oportunidade a tantas pessoas. E nós sabemos que podemos melhorar muito mais. Vamos ver que venham agora novos tempos. O senhor fica à vontade para despedir dos seus alunos. Bom, eu despediria dizendo mais uma vez, não existe eu, Sim. Existe nós. Foi realmente uma parcela da sociedade de Pirapora e lá da própria universidade que possibilitou a vida desses cursos. Eu fui apenas mais um instrumento de luta. E o que eu quero dizer para todos os meus ex-alunos, e esses que aí estão, é que um dos problemas mais sérios do norte de Minas Gerais, infelizmente, é a falta de cidadania. Que eles sejam cidadãos, como muitos daqueles alunos, eu diria até a totalidade dos alunos que passaram por minhas mãos, realmente chegaram à condição de cidadão. Que sejam cidadãos. E ser cidadão é cumprir os seus deveres, mas também exigir os seus direitos. E o norte de Minas Gerais está defasado em relação às demais regiões, porque nós não exigimos nossos direitos. Muito obrigado, então, os amigos do Pirapora Verde. Eu aqui com o professor Ivo, gentilmente me cedeu esse espaço, uma pessoa que nós acompanhamos já nesses anos todos os trabalhos e conhecendo o trabalho dele. Pirapora Verde volta agora na próxima semana. Muito obrigado, professor.